Nunca pensei que as férias na casa da minha sogra em Alentejo se transformariam numa verdadeira prova para mim. Quando a minha amiga Mariana, com lágrimas nos olhos, me pediu ajuda para a mãe dela, achei que era só mais uma daquelas coisas de família, nada de especial. A mãe dela, a dona Margarida, ficou sozinha naquela casa antiga depois da morte inesperada do marido, e a propriedade precisava de mãos fortes. A viagem até lá demorou quase meio-dia. Eu conduzia pelas estradas de terra batida, imaginando as tarefas que me esperavam: arranjar o telhado, cortar lenha, ajudar na horta. Coisas normais, nada de especial. Mas quando o carro entrou na pequena aldeia de Aldeia da Mata, em frente à casa, tive uma surpresa que me deixou sem palavras. A dona Margarida estava à minha espera no quintal, e eu mal a reconheci. 9 meses de viuvez tinham transformado aquela mulher. O cabelo, que ela costumava prender num coque apertado, agora caía solto pelos ombros, em ondas douradas que brilhavam ao sol da tarde. O vestido leve de verão realçava suas curvas de uma forma nada maternal. Aos 46 anos, ela parecia uma mulher diferente, fresca e atraente. Finalmente, o meu Vitor chegou, disse ela, abraçando-me com calor inesperado. E eu senti um leve aroma do seu perfume, doce e envolvente. Como cresceu, já é um homem feito, murmurou ela, e eu senti um rubor subindo no meu rosto. Olhe, dona Margarida, disse, tentando manter a distância. A Mariana manda-lhe cumprimentos e diz que tem muitas saudades. Ela sorriu de um modo que me deixou desconfortável. E tu não sentes saudades da tua mulher? Perguntou, com uma voz que tinha uma nota estranha, quase provocante. Claro que sim, respondi, tentando esconder a minha vergonha. Os primeiros dias foram uma maratona de trabalho. Arranjei o portão enferrujado, remendei o telhado, ceifei a relva. Dona Margarida cozinhava para nós 3 refeições por dia, desculpando-se sempre pela simplicidade da comida alentejana, embora fosse uma cozinheira de mão cheia. Depois do jantar, sentávamo-nos na varanda sob a sombra de um velho sobreiro, bebendo chá e falando sobre a vida. Sabes, Vitor, dizia ela, balançando-se na cadeira de baloiço, depois da morte do Pedro, pensei que a minha vida tinha acabado. Agora percebo que só está a começar. Olhei para ela, e naquele pôr do sol, parecia mais uma mulher desejável do que uma sogra. Era estranho, mas fascinante. O calor do verão apertava e eu trabalhava até cair de cansaço. Dona Margarida trazia-me sempre um copo de água com hortelã ou um sumo fresco, demorando-se perto de mim mais tempo do que o necessário. És mesmo um homem de valor, dizia, entregando-me o copo. A Mariana é uma sortuda. Os seus olhos demoravam-se nos meus braços bronzeados e no pescoço molhado de suor. Eu sentia aquele olhar, mas tentava não pensar que fazia meses que não via Mariana, que ela, cansada do estresse do trabalho, quase não tinha tempo para nós. Numa manhã, Dona Margarida saiu para o quintal vestida com um leve robe de linho, para regar as flores. O vento suave brincava com o tecido, e eu não conseguia evitar reparar nas suas pernas elegantes e nas curvas que o vestido deixava adivinhar. Ela percebeu o meu olhar e sorriu, um sorriso cheio de segredos. O que estás a olhar, rapaz? Já a avó te deixou maluco? Disse, com uma voz que não tinha mágoa, só uma provocação divertida. Dona Margarida. Gaguejei, envergonhado. Só estava a pensar, nada de mal. A pensar em quê? Aproximou-se, e eu senti o cheiro quente da sua pele, ainda fresca do sol da manhã. No trabalho, menti, mas ela balançou a cabeça com um ar de quem não acredita. Um homem jovem não pode estar sempre a trabalhar. Também tem de saber viver. Havia um convite escondido nas suas palavras, e um frio gostoso percorreu minha espinha. Ela começava a encontrar desculpas para me tocar, ajeitava a gola da minha camisa, limpava o pó da minha cara, entregava-me as ferramentas. À noite, vestia vestidos que realçavam ainda mais a sua beleza, fazia maquilhagem e penteava o cabelo com cuidado, dizendo que queria estar bonita para mim. Naquela noite, enquanto jantávamos sob o alpendre, ela soltou uma frase que me deixou sem fala. Sabes, Vitor, às vezes invejo a Mariana. Ela tem um marido tão dedicado. A Mariana também é boa, respondi, mas a minha voz fraquejou. Boa, sim, concordou ela, com um brilho triste nos olhos, mas não sabe o tesouro que tem. Trabalha tanto que esquece o marido, e um homem precisa de atenção. Engasguei-me com o chá. Dona Margarida, do que está a falar? De nada importante, sorriu inocentemente. Só pensamentos de mulher. O dia terminou quente demais, e, quando o sol se pôs, ela sugeriu ir à sauna da casa.
Temos de tirar toda esta poeira e cansaço, disse, com um brilho nos olhos. Fazemos turnos, eu primeiro, depois tu, propôs. Eu aceitei sem pensar, mas quando ela entrou na sauna com um saco de roupa, fiquei no quintal a acabar de arranjar o portão. O tempo passava, e ela não saía. Fui até a porta e chamei. Dona Margarida, está tudo bem? Do interior ouvi um chamado. Vitor, ajuda-me. O meu ramo de eucalipto partiu. Empurrei a porta e fiquei parado, sem saber para onde olhar. No penumbra da sauna, iluminada apenas pelo fogo da lareira, ela estava sentada na bancada, coberta só por uma toalha. O cabelo molhado brilhava, a pele rosada e suada. Ajuda-me a encontrar outro, pediu com voz baixa, sem tentar tapar-se melhor. O calor da sauna misturava-se com calor diferente, e eu estava preso naquele momento proibido. Ela levantou-se, e a toalha deslizou um pouco mais para baixo. O silêncio que caiu entre nós era pesado, carregado de desejos não ditos. Eu sabia que estava à beira de um abismo, mas não conseguia afastar-me. Depois da sauna, sentamo-nos sob o sobreiro, à luz das estrelas, e ela serviu um licor caseiro de ervas, com aroma de hortelã e groselha negra, perfeito para aliviar o calor e abrir os sentidos. Enquanto bebíamos, as palavras fluíam livres, e a distância entre nós parecia desaparecer. Ela contou histórias da aldeia, eu partilhei novidades da cidade. O ar estava cheio de cheiro a pinho e a terra molhada. Por que estás tão triste? Perguntou ela, olhando-me nos olhos. A vida, o trabalho, a casa. E a Mariana? Perguntei, sentindo um peso no peito. Ela sorriu com uma tristeza que me partiu o coração. A Mariana é boa. Sentes falta dela? Sim, sussurrei. Às vezes sinto-me um estranho em minha própria casa. Ela entendeu, e eu senti que naquela noite, sob as folhas do sobreiro, éramos só dois corações solitários à procura de calor. A nossa história mal começava, e já eu sentia que o que acontecesse ali mudaria tudo para sempre. 2. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada e a memória turva do que tinha acontecido na sauna. O vestido de verão da Dona Margarida, que ela usava ontem à noite, parecia ainda ecoar na minha mente. Leve, justo, com um decote sutil que realçava sua pele bronzeada pelo sol do Alentejo. Os seus brincos de prata pendiam delicadamente, refletindo a luz suave que entrava pela janela. Ela era a imagem de uma mulher que sabia o poder que tinha, e, ao mesmo tempo, uma mulher vulnerável e solitária. No pequeno almoço, evitamos os olhares que ardiam, falando apenas das tarefas do dia. Mas o silêncio estava carregado de algo não dito, uma tensão que fazia o ar da cozinha parecer demasiado quente para a manhã fresca. Ela preparou as torradas com mel e o café forte, o aroma invadindo a cozinha, enquanto as suas mãos, delicadas e firmes, mexiam o açúcar no copo. O dia correu entre martelos, pregos e risos nervosos. Eu pintava as janelas e ela trazia-me água fresca, sempre com um sorriso que parecia esconder segredos. O sol alentejano queimava a pele, e o suor escorria-me pela testa, mas o olhar dela seguia-me onde quer que eu fosse. À tarde, quando terminei de reparar a cerca do pomar, Dona Margarida aproximou-se com um avental florido e um chapéu de palha que lhe dava um ar quase campestre, embora a maneira como ajeitava o vestido mostrasse que a vaidade não a abandonava. Puxou-me pelo braço com um sorriso maroto. Hoje vais ajudar-me a apanhar figos. Dizem que a colheita é boa este ano. Caminhamos pelo terreno, as folhas dos figos fazendo sombras a dançar no chão. Ela segurava a cesta com uma mão e, com a outra, ajeitava o cabelo que o vento insistia em bagunçar. Eu tentava concentrar-me nos frutos, mas o seu perfume, uma mistura de lavanda e terra quente, puxava-me para perto dela. Enquanto esticava a mão para apanhar um figo maduro, ela sussurrou. Sabes, não é só a casa que precisava de reparos. Às vezes, a gente também precisa de um pouco de cuidado. Engoli em seco, tentando não deixar que o rubor tomasse conta do rosto. Ela riu baixinho, um som que parecia música. Não fiques tão tenso, Vitor. Aqui, entre estas árvores, ninguém nos ouve. O som da sua voz era um convite, uma promessa de que havia mais para além das paredes gastas da casa. Mais tarde, ao entardecer, sentamo-nos na varanda. Dona Margarida vestia um vestido azul celeste que lhe caía na perfeição, com uma fenda discreta que deixava entrever as pernas torneadas. Os seus sapatos de couro macio estavam ligeiramente sujos da terra, mas ela não parecia ligar. Tens razão, disse ela, olhando o céu que começava a tingir-se de laranja. A vida é curta para se viver só no dever. Eu sorri, sentindo o desejo crescer, mas também uma estranha culpa. E a Mariana? Perguntei baixinho, como se temesse a resposta.
Ela ergueu o copo de licor caseiro, brindando silenciosamente. A Mariana está longe, mas tu estás aqui. E às vezes, o que precisamos está bem à nossa frente, só temos de ter coragem para ver. A noite caiu, e com ela veio a promessa de um novo jogo, onde olhares e gestos discretos eram as peças que movíamos com cuidado. Dona Margarida tornou-se mais ousada, seus toques mais frequentes e demorados, sempre com aquela mistura de inocência e intenção que me deixava preso num torvelinho de emoções. No silêncio da casa, entre sombras e sussurros, senti que algo mudava dentro de mim. Não era apenas o calor do verão ou o licor que nos aproximava, era a descoberta de uma cumplicidade esquecida, um segredo partilhado que pulsava na penumbra da velha casa alentejana. Mas, mal sabia eu, que aquela noite traria um inesperado visitante, alguém que poderia virar o nosso mundo ao contrário. O som distante de passos apressados ecoou pela estrada de terra, e o coração bateu forte, não só por Dona Margarida, mas pelo que o futuro reservava. A história estava longe de acabar, e o mistério apenas começava a revelar-se. 3. O som dos passos apressados na estrada de terra chamou a atenção de todos naquela noite quente. Dona Margarida e eu estávamos sentados na varanda, o licor caseiro repousando nas mãos dela, quando uma sombra surgiu no portão. Era o Tiago, o jovem da aldeia, conhecido por sua curiosidade e língua solta. Vestia uma camisa branca amarrotada e uns calções gastos, e os seus olhos brilhavam com a inquietação típica dos 20 anos. Desculpem interromper, disse ele, ofegante, mas ouvi dizer que andam a fazer uma festa aqui e não me convidaram. Dona Margarida sorriu, um sorriso cheio de segredos, e ajeitou o vestido que agora parecia ainda mais sedutor sob a luz bruxuleante do candeeiro pendurado na parede. Tiago, meu rapaz, aqui a única festa é a do coração, respondeu ela, com um olhar que fez o rapaz corar. Eu levantei-me para ir buscar uma cadeira extra, mas ela segurou no meu braço com um toque suave, quase possessivo. Não te mexas, Vitor, sussurrou, deixa-me a mim tratar do curioso. Tiago sentou-se, e a conversa deslizou para temas da aldeia, mas eu não conseguia tirar os olhos da Dona Margarida. O vestido azul agora revelava um pouco mais do colo, e a forma como ela cruzava as pernas deixava-me sem fôlego. Os seus brincos de prata cintilavam, lançando pequenos reflexos na parede de pedra. Sabes, Tiago, começou ela com uma voz leve, a vida aqui pode parecer calma, mas há segredos que nem a poeira do Alentejo consegue esconder. O rapaz engoliu em seco, e eu senti uma pontada de ciúmes misturada com uma curiosidade inesperada. Dona Margarida olhou para mim, e um sorriso travesso formou-se nos seus lábios. Vitor, querido, sabes que as melhores histórias são as que ainda não foram contadas, não é? Eu respondi com um sorriso nervoso, sentindo o calor a subir. Tiago, jamais à vontade, contou histórias da aldeia, das festas, das lendas locais, mas a cada palavra eu sentia que havia mais por trás daquele sorriso misterioso da Dona Margarida. Quando o jovem finalmente se despediu, com promessas de voltar para mais conversas, eu fiquei a olhar para ela, intrigado. Quem era aquele? Perguntei, tentando soar casual. Um rapazinho curioso, respondeu ela, ajeitando o cabelo. Mas, sabes, Vitor, nem todos os segredos são para ser partilhados. Ela aproximou-se e tocou no meu braço, um gesto que incendiou uma faísca entre nós. E tu, estás a guardar algum segredo? Perguntou, com um brilho nos olhos que me desarmou. Aquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu limpo do Alentejo, algo dentro de mim mudou. A Dona Margarida não era apenas a sogra viúva que eu pensava ajudar, era uma mulher cheia de vida, mistérios e desejos que eu começava a querer desvendar. Mas o silêncio da noite trouxe também uma sombra, uma sensação de que o que estávamos a construir podia desmoronar-se numa questão de horas. O telefone tocou de repente, um som estranho naquele retiro. Era a Mariana. A voz dela soava cansada, mas havia algo mais, uma urgência que eu não consegui decifrar. Vitor, temos um problema, disse ela, quase sussurrando, o projeto foi cancelado. Não vou conseguir ir aí. Desculpa. O coração apertou, mas de repente, senti que aquela ausência podia mudar tudo. Dona Margarida sorriu para mim, como se soubesse o que eu estava a pensar. Parece que vais ficar mais um pouco, disse ela, baixinho. E eu percebi que o verdadeiro desafio ainda estava para vir. 4. Os dias seguintes trouxeram uma energia diferente à casa da Dona Margarida. Sem a pressa de regressar à cidade, pude finalmente mergulhar naquela rotina alentejana que, aos poucos, se revelava mais sedutora do que eu poderia imaginar. Ela parecia ter despertado para uma nova vida, e eu era o sortudo espectador, e, talvez, protagonista.
Numa manhã quente, enquanto o sol dourava a paisagem, encontrei Dona Margarida no quintal, vestida com um vestido de linho branco, leve e esvoaçante, que deixava à mostra os ombros bronzeados e uma pele suavemente marcada pelo sol. Os seus pés calçavam umas sandálias de couro fino, que realçavam a elegância natural dos seus passos. O cabelo estava solto, com ondas que brincavam com a brisa matinal. Vitor, hoje vais aprender a fazer a melhor açorda da região, anunciou ela, com um sorriso travesso, segurando uma cesta com ervas frescas da horta. Enquanto recolhíamos os ingredientes, ela aproximou-se de mim, e o seu perfume alecrim e tomilho envolveu-me como um abraço. O contato dos nossos braços foi breve, mas suficiente para acender um calor inesperado. Na cozinha, Dona Margarida mostrou-me os segredos da açorda: o pão, a água temperada, o coentro fresco, o ovo escalfado. As suas mãos, ágeis e delicadas, trabalhavam com uma graça que me fazia esquecer o tempo. Sabes, Vitor, cozinhar é como a vida, disse ela, olhando-me nos olhos. Precisa de paixão, paciência e um toque de ousadia. Ri, sentindo-me enfeitiçado pela sua voz rouca e pelo brilho que os seus olhos verdes tinham naquele momento. Quando a açorda ficou pronta, sentamo-nos no alpendre, e o aroma quente misturava-se com a brisa do campo. Ela usava um colar simples, de contas azuis, que contrastava com a sua pele dourada. O vestido, agora manchado com um pouco do caldo, tornava-a ainda mais irresistível. "Estás a gostar?" perguntou, com um sorriso que escondia algo mais. Eu assenti, sem conseguir desviar o olhar daquele sorriso que me desarmava. Ao longo do dia, entre tarefas e conversas, a cumplicidade aumentava. Ela fazia questão de me tocar ao passar, ajeitar a gola da minha camisa, ou simplesmente tocar no meu braço para chamar a atenção. Cada gesto parecia um convite silencioso, um jogo de olhares e silêncios carregados de significado. Ao entardecer, a aldeia parecia adormecer sob o calor do verão, e nós sentamo-nos novamente à sombra do sobreiro. Dona Margarida tirou o colar e colocou-o no meu pescoço, num gesto íntimo que me deixou sem fôlego. "Para que não te esqueças de mim", murmurou. O toque da sua pele no meu pescoço fez-me sentir vivo, desejado e, ao mesmo tempo, cheio de dúvidas. Mas antes que pudesse responder, ouvi um ruído vindo do caminho que levava à casa. Alguém se aproximava a passos largos, e o coração disparou. Era Mariana, de repente ali, inesperada, com olhos que brilhavam pelo cansaço e uma expressão que misturava surpresa e algo como desconfiança. "Vitor!" chamou ela, hesitante. O ar ficou pesado, o tempo pareceu parar, e percebi que a paz daquela aldeia podia estar prestes a ser quebrada. Dona Margarida olhou para mim, os seus olhos verdes a pedir alguma coisa que eu ainda não compreendia. Aquela visita inesperada era um sinal claro. O que quer que estivesse a acontecer entre nós, não podia continuar escondido por muito mais tempo. 5. A chegada inesperada da Mariana fez o ar à volta parecer mais denso, quase sufocante. Ela entrou pelo quintal com seu passo firme, vestindo uma blusa de algodão azul clara que realçava os seus olhos castanhos, e uns jeans justos que lhe davam um ar moderno, quase urbano demais para o sossego da aldeia. Nos pés, umas sapatilhas brancas limpas que contrastavam com o pó da estrada de terra. O seu olhar fixou-me imediatamente, depois pousou em Dona Margarida, que se levantou lentamente, o vestido esvoaçando com um leve vento quente. Os seus cabelos louros ondulavam como as ondas do mar, e, apesar da surpresa, ela manteve uma postura calma e quase desafiadora. "Mariana", disse eu, tentando controlar a voz, "não esperava ver-te tão cedo." Ela cruzou os braços, uma expressão de misto de cansaço e desconfiança no rosto. "O projeto foi cancelado, não é?" perguntou, sem rodeios. "E tu, aqui?" Dona Margarida deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e tristeza. "Mariana, a casa está sempre aberta para ti. Sabes disso." Eu senti o peso daquele momento, como se estivesse no meio de uma corda bamba, prestes a cair. Mariana aproximou-se, ignorando a tensão palpável, e olhou para mim com uma sinceridade que me partiu o coração. "Precisamos de conversar, Vitor. Sobre nós, sobre tudo." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo chiurear distante dos grilos e pelo farfalhar das folhas das oliveiras. Dona Margarida desviou o olhar, e eu percebi que aquela noite prometia ser longa e cheia de verdades dolorosas. Na cozinha, enquanto preparávamos chá para acalmar os nervos, Mariana tirou o casaco leve, revelando um colar delicado com um pingente em forma de coração. O contraste entre a sua imagem moderna e o ambiente rústico da casa era quase surreal. Falamos sobre o trabalho, sobre as pressões da cidade, mas também sobre o que estava a acontecer entre nós.
Mariana confessou que sentia o nosso afastamento, a distância que se instalara nos últimos meses. Sinto que já não te conheço, Vitor, disse ela, com olhos marejados. Eu tentei explicar, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever o turbilhão de emoções que me invadia. No quarto, enquanto ela descansava, senti um aperto no peito. Olhei para Dona Margarida, que me observava da porta, com um sorriso triste e compreensivo. Não é fácil, nem para mim, confessou, mas a vida é feita de escolhas. Aquela noite foi um misto de confissões, lágrimas e silêncios carregados. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria igual. Ainda assim, enquanto a aldeia dormia sob o manto estrelado do Alentejo, uma certeza tomou conta de mim. O caminho à minha frente estava repleto de decisões que mudariam para sempre o que era o meu mundo. E no meio dessa tempestade, Dona Margarida permanecia ali, com seu olhar firme e as suas intenções misteriosas, a desafiar-me a ir mais longe. A noite guardava segredos, e eu estava prestes a descobrir que alguns deles poderiam ser perigosos demais para enfrentar sozinho. 6. Na manhã seguinte, o sol alentejano entrou pela janela da casa de Dona Margarida, pintando tudo com tons dourados. Eu acordei com o corpo pesado, como se a noite tivesse sido um peso que não queria soltar. Mariana já tinha saído antes do amanhecer, deixando um bilhete curto, mas carregado de sentimentos. Precisamos de pensar. Por enquanto, fico na casa dos meus pais. Vestia um pijama simples, mas o meu olhar ainda se perdia na imagem de Dona Margarida, que na cozinha usava um vestido de algodão amarelo, com pequenas flores bordadas, que acentuava sua silhueta elegante e a pele suavemente beijada pelo sol. Calçava umas sandálias rasteiras que batiam levemente no chão de pedra, enquanto preparava café. O aroma intenso do café misturava-se com o cheiro fresco das ervas que ela cortava para o licor que fazia. Ela olhou para mim com um sorriso que parecia um misto de consolo e desafio. Tens de decidir, Vitor, disse, pousando a chave na minha frente. A vida não espera. O seu olhar demorou-se no meu rosto, como se quisesse ler o que estava escondido lá dentro. Passei o dia a ajudar nas tarefas da casa, mas a mente não me deixava sossegar. Cada toque dela, cada sorriso, fazia crescer uma chama que eu tentava apagar com a razão. E a razão dizia-me que Mariana era minha esposa, a mulher com quem tinha planos, promessas e uma história construída a dois. Mas havia algo em Dona Margarida que me puxava para outro lado, uma força inesperada que me fazia sentir vivo, desejado e compreendido. Naquela tarde, enquanto recolhíamos a lenha para o inverno, ela aproximou-se, num gesto quase inocente, ajeitou a gola da minha camisa, deixando os dedos demorarem-se um pouco mais do que o necessário. Sabes, Vitor, a vida é como este bosque, disse ela, olhando para as árvores altas que nos rodeavam, cheia de caminhos, alguns escuros, outros iluminados. O problema é saber qual escolher. Eu sorri, sentindo um calafrio percorrer-me a espinha. Mais tarde, sentamo-nos na varanda, com os pés quase a tocar a relva, e ela tirou um lenço colorido do bolso. Este é para ti, disse, amarrando suavemente ao meu pulso, para lembrares que nem sempre as decisões são fáceis, mas são as nossas escolhas que nos definem. O toque do tecido na pele despertou em mim uma mistura de ternura e desejo. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, Dona Margarida olhou-me fixamente e murmurou: Não te vou pedir para ficares, mas também não vou te deixar ir sem saber o que queres. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto distante dos pássaros e pelo bater ritmado dos nossos corações. Naquela noite, antes de adormecer, pensei naquilo que a Dona Margarida dissera. Os caminhos estavam diante de mim, mas o que eu queria realmente? E, mais importante, estaria eu pronto para enfrentar as consequências do que quer que escolhesse? Enquanto o Alentejo adormecia, uma sombra movia-se silenciosamente pela aldeia, observando de longe a casa onde os meus dilemas começavam a ganhar forma. O mistério crescia, e eu sabia que não poderia fugir dele por muito mais tempo. 7. Os dias que se seguiram foram como um turbilhão. A casa de Dona Margarida parecia transformar-se num palco onde as emoções se desenrolavam com uma intensidade surpreendente. Ela vestia-se cada vez com mais cuidado, escolhendo vestidos que realçavam a sua figura esguia e elegante, como aquele vestido vermelho que usou numa tarde, com uma fenda subtil na saia que deixava entrever as pernas torneadas. Os seus cabelos dourados caíam soltos, brilhando sob o sol alentejano, e os brincos de prata pendiam suavemente, balançando ao ritmo dos seus passos. Eu, por minha vez, tentava manter a compostura, mas a tensão entre nós era palpável. Cada olhar seu parecia convidar-me a cruzar uma linha que eu nem sabia se queria ultrapassar.
As suas mãos, muitas vezes, encontravam desculpas para tocar-me, um deslizar de dedos ao ajeitar a camisa, um toque suave no braço que fazia o meu coração disparar. Numa dessas tardes, enquanto ajudava a apanhar azeitonas, Dona Margarida aproximou-se com um sorriso enigmático. Sabes, Vitor, a vida aqui tem um ritmo diferente, disse ela, os olhos a brilhar com um misto de desafio e ternura, e às vezes precisamos de nos perder para nos encontrarmos. Eu sorri, sentindo o calor do sol e o calor que ela me provocava. Ao entardecer, sentamo-nos na varanda, o céu pintado em tons de púrpura e laranja. Ela tirou um colar do pescoço, uma peça delicada de prata com uma pedra azul que capturava a última luz do dia. Isto é para ti, disse, colocando o colar nas minhas mãos, um pequeno talismã para que te lembres de que nem sempre as coisas são o que parecem. O toque do metal frio contra minha pele fez-me sentir uma conexão profunda, quase proibida. Mas, naquele momento, o silêncio foi quebrado por um ruído vindo do caminho de terra. O som de passos apressados, desta vez mais perto, mais ameaçador. Olhei para Dona Margarida, que franziu o sobrolho e levantou-se devagar. Parece que a nossa paz tem um fim, murmurou ela, com uma voz firme. Na curva da estrada apareceu Antônio, o marido da vizinha, conhecido pela sua língua afiada e desconfiança. Vestia uma camisa de flanela remendada e umas botas gastas, e o olhar era carregado de suspeita. Então, Dona Margarida, andam por aqui muitas visitas inesperadas, não é? Disse ele, com um sorriso cínico. Ela respondeu com um olhar frio, mas educado. Antônio, as portas da minha casa estão sempre abertas para quem respeita. Eu senti o clima mudar, como se algo estivesse prestes a explodir. O homem não saiu sem antes lançar um último olhar para mim, cheio de desafio e advertência. Quando ele desapareceu na poeira da estrada, Dona Margarida voltou-se para mim. Nem todos na aldeia vão aceitar o que está a acontecer, disse ela, com uma tristeza que apertou meu coração. A noite caiu pesada e cheia de dúvidas. Eu sabia que o que vivíamos não seria fácil, e que forças externas poderiam ameaçar não só a nossa relação, mas a paz daquela aldeia adormecida. Mas, apesar dos perigos, uma coisa era certa, eu já não podia voltar atrás. E, enquanto o vento soprava entre os sobreiros, uma promessa silenciosa pairava no ar, um segredo que só o tempo revelaria. Ei! Naquela manhã, acordei com o cheiro do café fresco a invadir o quarto onde estava hospedado. Dona Margarida entrará discretamente, vestida com um vestido verde-água, leve e esvoaçante, que lhe evidenciava a cintura fina e deixava os ombros delicadamente descobertos. Nos pés, umas sapatilhas de tecido que mal tocavam o chão, quase como se ela flutuasse. O seu cabelo ondulado estava preso num rabo de cavalo frouxo, deixando escapar alguns fios dourados que dançavam com a luz da manhã. Bom dia, Vitor, disse ela, com um sorriso suave, pousando a chávena na mesa de cabeceira. Trouxe-te o pequeno almoço. O aroma do pão acabado de fazer e da compota caseira misturava-se com o perfume subitil que emanava dela, uma combinação que me deixou momentaneamente sem palavras. Enquanto comíamos, o silêncio era confortável, carregado de emoções não expressas, mas sentidas em cada olhar e gesto. Mais tarde, fomos até o poço, onde a água fresca era uma bênção para o calor que se instalava. Dona Margarida vestia uma blusa branca de linho com as mangas arregaçadas, e uma saia comprida cor de terra que lhe dava um ar rústico e elegante. O sol brincava com as suas curvas, e eu não conseguia deixar de reparar na graça com que se movia. Enquanto enchíamos os cântaros, ela falou sobre a aldeia, as tradições e os sonhos que ainda guardava. Sabes, Vitor, às vezes penso que a vida é como este poço. Começou ela, olhando para a água cristalina, profunda, cheia de segredos, e que só quem tem coragem de mergulhar pode descobrir o que há no fundo. O seu olhar encontrou o meu, e senti uma mistura de desejo e medo a crescer dentro de mim. Naquela tarde, a temperatura subiu, e decidimos descansar na sombra do sobreiro. Dona Margarida tirou os sapatos, deixando os pés descalços a tocar a relva fresca. Vestia um vestido azul claro com pequenos botões na frente, e os seus dedos brincavam com o colar que eu lhe tinha oferecido dias antes. Vitor, disse ela, com a voz suave, às vezes, precisamos de parar para ouvir o que o coração nos diz, mesmo que isso nos assuste. Eu aproximei-me, e as nossas mãos encontrarão-se num toque terno, mas carregado de promessa. Mas, mesmo naquele momento de cumplicidade, o silêncio foi quebrado por uma batida forte na porta. Surpresos, olhamos um para o outro antes de Dona Margarida se levantar para atender. Do outro lado estava Teresa, a vizinha fofoqueira, conhecida por espalhar tudo o que via. Vestia um vestido estampado e uns sapatos baixos que batiam nervosamente no chão.
Desculpem incomodar, disse ela, com um sorriso falso, mas ouvi dizer que andam a passar muito tempo juntos. A aldeia fala, sabem? O olhar que lançou para nós era carregado de julgamento e malícia. Dona Margarida fechou a porta com um suspiro e voltou-se para mim. Vitor, isto vai ser mais complicado do que pensava. Eu sabia que a pequena aldeia alentejana escondia muito mais do que só histórias antigas e campos dourados. Estava prestes a viver um verão que mudaria tudo, e talvez, para sempre. E enquanto o sol se punha, uma sombra silenciosa espreitava entre as oliveiras, pronta para revelar segredos que ninguém queria enfrentar. 9. A tensão na aldeia aumentava a cada dia. Dona Margarida, sempre elegante e confiante, começou a vestir-se com um toque ainda mais sofisticado, como se quisesse mostrar que, apesar dos murmúrios, ela não ia ceder. Naquela noite, usava um vestido vinho, justo na cintura e com uma fenda sutil que deixava entrever as suas pernas esculpidas pelo trabalho no campo e pelo tempo ao sol. Os seus cabelos louros estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e os brincos de prata pendiam delicadamente, refletindo a luz das velas na sala. Eu estava na varanda, vestido com uma camisa de linho clara e calças de algodão, quando ela se aproximou, segurando 2 taças de vinho tinto. O aroma intenso do néctar alentejano misturava-se com o cheiro do seu perfume, uma combinação que me deixava inquieto e fascinado. Vitor, disse, entregando-me uma taça, brindemos a coragem de sermos verdadeiros, mesmo quando o mundo parece contra nós. O seu olhar fixou-me, cheio de promessa e desafio. Aquela noite foi um misto de conversas profundas e olhares carregados de desejo contido. Sentados sob o céu estrelado, falamos dos nossos medos, das nossas esperanças, e do que poderia ser se tivéssemos a coragem de enfrentar tudo. Mas, mesmo no meio da intimidade, o passado insistia em bater a porta. No dia seguinte, enquanto eu ajudava a arrumar a lenha, um grupo de vizinhos passou pela estrada, lançando olhares curiosos e cochichos audíveis. Dona Margarida, ao meu lado, manteve a cabeça erguida, mas eu percebi a sombra de tristeza nos seus olhos. A aldeia é pequena, e o segredo não dura muito, murmurou, apertando a minha mão, mas, apesar de tudo, não me arrependo. Eu não podia negar o que sentia. A ligação que tínhamos crescido era mais do que um simples acaso ou uma distração. Era uma chama que queimava com intensidade e verdade. Naquela noite, enquanto a casa adormecia, ouvi um som estranho vindo do lado de fora, passos furtivos e sussurros. Levantei-me e fui até a janela. Na escuridão, uma figura envolta em sombras movia-se entre as árvores, observando a casa. O coração disparou, e percebi que a paz que tínhamos construído estava ameaçada por forças invisíveis, prontas para revelar segredos que poderiam destruir tudo. Dona Margarida apareceu atrás de mim, os olhos brilhando com determinação. Não importa o que venha, disse ela, com voz firme, juntos, vamos enfrentar. E, naquele instante, soube que o verão no Alentejo não seria apenas uma estação, seria o começo de uma batalha por amor, desejo e verdade. Mas o que ninguém sabia era que, naquela noite, um segredo enterrado há anos começaria a emergir, ameaçando mudar o destino de todos nós para sempre. 10. O silêncio da noite foi quebrado por um som inesperado, o ranger da porta da frente abrir-se lentamente. Eu e Dona Margarida trocamos um olhar cheio de apreensão. Quem poderia ser a esta hora, numa aldeia onde tudo se conhecia? Ela vestia um robe de seda cor de vinho, que deixava entrever as suas curvas suaves, e os seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e coragem. Eu senti o calor do seu corpo perto do meu, tão próximo que quase podia sentir o ritmo acelerado do seu coração. Vitor, vem ver isto, sussurrou, puxando-me para dentro da sala. No meio da penumbra, uma caixa antiga repousava sobre a mesa. Dona Margarida abriu-a com mãos trêmulas e dentro havia cartas envelhecidas, fotografias a preto e branco e um pequeno medalhão de prata. O aroma do tempo parecia emanar daqueles objetos, carregados de histórias esquecidas. Isto pertenceu ao meu marido, disse ela, com a voz embargada, e agora, parece que estamos prestes a descobrir segredos que ele guardou até o fim. As cartas revelavam correspondências trocadas com uma mulher desconhecida, palavras cheias de paixão, mas também de mistério e dor. Fotografias mostravam rostos sorridentes, mas com olhares que escondiam segredos profundos. Eu senti um frio percorrer-me a espinha. A vida de Dona Margarida, que eu julgava conhecer, tinha camadas que agora começavam a emergir da escuridão. O que vamos fazer? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade. Ela segurou a minha mão com firmeza. Enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Se queremos construir algo juntos, não podemos começar com mentiras.
Naquele momento, percebi que o verão no Alentejo não era apenas uma história de desejos e encontros proibidos. Era um labirinto de segredos, paixões e escolhas que iriam mudar para sempre as nossas vidas. Enquanto a lua cheia iluminava o céu, uma promessa pairava no ar. Aquela era apenas a primeira página de um capítulo que ainda estava por escrever. E, com o coração apertado, sabia que o que nos esperava seria ainda mais intenso e inesperado do que tudo o que já tínhamos vivido. O mistério estava lançado. A verdade, por mais amarga que fosse, seria revelada. E eu estava pronto para enfrentar o que viesse, ao lado de Dona Margarida, custasse o que custasse.